Nos olhos de quem sonha, o que era luz virou escravidão. Pare, olhe, escute, não embarque nessa ilusão. O tráfico de pessoas destrói sonhos e famílias, explora adultos e crianças sem consideração. Sem consideração, faz da força da vida apenas um negócio lucrativo e desrespeita toda a nação. Toda a nação. Sonhos roubados e vendidos em negócios criminosos. Quando o ser humano é explorado, não podemos ser silenciosos. Nos olhos de quem sonha, o que era luz virou escravidão. Pare, olhe, escute. Ani apija de coré. Não exploração, não exploração. Trabalhadores têm direitos, não é exploração. No que restou dos sonhos, justiça vamos buscar, para que a luz volte aos olhos de quem vai recomeçar. Ani penemanda. Denuncie o tráfico de pessoas. Olá, boa noite para você que está aqui acompanhando com a gente nossa websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Essa edição especial que a gente volta agora no final do mês, a gente já está em agosto e a gente continua aqui debatendo o tema do tráfico de pessoas, porque a gente celebra que no dia 30 de julho a gente lançou o quarto Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Essa aqui foi uma grande reivindicação de todos nós que atuamos nessa causa, afinal de contas o Brasil ficou muito tempo sem plano nacional, e a gente fez 3 episódios extras para debater os aspectos desse plano e debater quais são os desafios para o próximo ciclo da política nacional. E na data de hoje a gente vai debater os aspectos da assistência social e do pós-resgate às vítimas, que é o tema que certamente é aquele que tem muitos gargalos, muitas lacunas. A gente já avançou bastante e a gente tem muito o que avançar. Então, fica aqui com a gente, compartilha, mesmo que não esteja assistindo aqui ao vivo, compartilha o episódio com outros profissionais. Eu acho que esse episódio ele é muito interessante, especialmente para quem atua dentro do sistema SUAS, porque é muito importante a gente estar com toda a assistência social muito engajada nesse tema. E para começar a falar, sem muitas delongas, eu chamo o Antônio, que ele é do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu esqueci o nome porque é muito grande, que ficou grande, que era tão simples, MDS, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, acertei. Boa noite, Antônio. Você que participou, a gente esteve junto no grupo de trabalho que elaborou esse plano nacional. Eu falei isso no dia do lançamento do plano e gostaria assim de repetir que foi um prazer enorme dividir a mesa com você e com tantas outras cabeças pensantes, cada um de uma área. Eu nunca fiz um trabalho na minha vida que eu me sentisse tão contemplada e tão desafiada a trabalhar com todo mundo ali pensando e a gente refletindo o que tem que ser feito, o que é possível ser feito, porque muitas vezes o plano frustra, porque a gente quer tantas coisas e não consegue colocar, mas você ali representando o MDS muito, muito engajado. A gente teve muitos momentos de embate, né? Eu, enquanto sociedade civil, querendo o mundo, e você pautando, olha, isso não está no sistema, no sistema SUAS, isso não faz parte, e a gente sempre com muito respeito ali, foi muito, muito prazeroso mesmo esse trabalho. E eu queria que você falasse um pouco quais são os desafios e como que a gente vê o engajamento do MDS nesse novo ciclo que se inicia no dia 30 de julho de 2024. A palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite, Grazi. É um prazer estar aqui. Queria deixar um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para
quem estiver nos acompanhando. Queria também deixar aqui minha estima, né? Foi muito rico esse processo de construção do quarto plano, atendeu minhas expectativas, acho que dos colegas, né, representando as respectivas instituições que estiveram presentes. E o produto final ele vai vir a contemplar, né, esse exercício coletivo que é o combate, a erradicação e a prevenção ao trabalho escravo e o tráfico de pessoas, né, por serem fenômenos que vêm a reboque, né, no caso, o trabalho escravo. Então, acho que foi assim, um rico trabalho e fico feliz de estar aqui hoje, agradeço pelo gentil convite também. Inicialmente, Grazi, eu queria trazer um ponto de destaque para a ação no quarto plano, que é a ação 4.3, né, que seria ampliar os serviços de atendimento e acolhimento para as vítimas de tráfico de pessoa, mas principalmente a atividade que vai dizer fortalecer a oferta de serviços, dos benefícios, dos programas, dos projetos socioassistenciais de caráter continuado e emergencial às vítimas de tráfico de pessoa. Parece bastante amplo, né? E é muito amplo, mas, ao meu ver, seria a coluna vertebral, seria o central daquilo que o Sistema Único de Assistência Social tem a ofertar para as vítimas, né? Pensando em que esse quarto plano ele foi construído principalmente olhando para a vítima, olhando para a perspectiva de direito, olhando para garantias fundamentais das vítimas e, sobretudo, garantindo a proteção social. Proteção social essa que é o objetivo central da política de assistência social, que se organiza em torno de um sistema, né? Um sistema que compõe uma rede, que é um sistema que é único, que é universal, que é gratuito, que é público, não contributivo, então compõe a Seguridade Social, mas diferente da Previdência Social, ele é não contributivo. Então é um dever do Estado ofertar assistência e um direito do cidadão a quem necessitar da política de assistência. E essa gestão do SUAS, ela é compartilhada entre os entes federados, né, a gestão do sistema através de instâncias, né, dos conselhos, das instâncias de pactuação e cofinanciado também entre os entes. Então, é um compromisso e, ao mesmo tempo, é um empreendimento coletivo do Estado brasileiro e de todo o povo brasileiro, né, em que essa execução ela se dá de forma descentralizada, sobretudo nos municípios, dentro dos equipamentos públicos e também da rede privada. Sim, a rede privada também compõe o SUAS, tendo as entidades beneficentes de assistência social, que são cadastradas, etc., que também ofertam serviços socioassistenciais, que também são cofinanciados através do Fundo Municipal de Assistência. Então, é um sistema que se articula entre os entes, em que vai dar a resposta nos municípios. Isso introduzindo um pouco, porque disso a gente pega um pouco tanto dos desafios e também da própria potencialidade do SUAS, né, por ter esse caráter descentralizado, que reforça o pacto federativo e etc. E o que seria essa proteção social, que tem como objetivo central da política de assistência, né? Quando a gente pega o artigo 2º lá da Lei Orgânica de Assistência, vai dizer assim, olha, o objetivo do SUAS é a proteção social. Essa proteção social, ela se materializa, ela se concretiza através das ofertas socioassistenciais, ofertas de serviços, de programas, de benefícios, de projetos, e que, dentro dessa organização do SUAS, ela vai ter níveis de proteção social, organizando a proteção social básica e que tem essa perspectiva de antecipar a violação de direito, né, garantindo ofertas, né, básicas para que as famílias e os indivíduos não se encontrem em desproteção social. Então, a proteção social básica ela tem, por excelência, esse caráter preventivo e de fortalecer as relações entre família, entre os indivíduos e o território,
né? O território, a família, é o locus de atuação do SUAS. E do outro lado da proteção social básica, temos a proteção social especial, que vai ter essas ações especializadas, também de caráter continuado, mas quando já existem a violação de direito. E a proteção social básica dividindo entre média complexidade e alta complexidade. Nomes difíceis, mas nos municípios a gente conhece a casinha do CRAS, que seria a proteção social básica, e a outra casinha do CREAS, a proteção social especial. A alta complexidade, os centros POP, as instituições que ofertam serviço de acolhimento, conhecido também como abrigos, por exemplo, quando o vínculo familiar e afetivo ele é inexistente ou então muito fragilizado, no caso da alta complexidade. Então, dentro desses níveis de proteção social e, ao mesmo tempo, esse objetivo central do SUAS, qual que seria esse papel e, ao mesmo tempo, por que eu considero que a atividade da ação 4.3 ela é central? Porque, a partir disso, a gente consegue, feito o resgate dessas vítimas, ou até mesmo anterior ao resgate, no sentido da prevenção, essa oferta dessas gamas de serviços. Serviços, por exemplo, feito o resgate da vítima, a acolhida. Então, a importância da acolhida, a escuta qualificada, e, ao mesmo tempo, para que, feita a acolhida, os trabalhadores do SUAS que compõem, seja nas unidades públicas, seja na unidade privada, tem outras ações também em que necessita do quê? O reconhecimento dessa violação de direito. Então, a formação desses profissionais ele é fundamental também para que, feita o resgate, ou então não feito o resgate, mas que esse trabalhador também possa denunciar, possa acionar as instituições que fiscalizam e que vão fazer o devido processo legal de proteção à vítima. Isso, no aspecto criminal e de fiscalização, esse trabalhador possa reconhecer para encaminhar para a denúncia e outro também para ofertar os serviços, reconhecendo enquanto violação de direito, essa grave violação de direito. Ou então, feito o resgate, a oferta de benefícios sociais, que também é um provimento da proteção social básica, seja o famoso Bolsa Família, o programa Bolsa Família, ou também benefícios eventuais, como, por exemplo, passagens para que esse trabalhador, a vítima, possa retornar, é um direito da vítima retornar para o território de origem. Então, isso é concedido em via de benefício eventual pelo município ou pelo Estado. Diárias, quando não tem a oferta, por exemplo, do serviço de alta complexidade, né, as casas de acolhimento para adultos, possa, né, ser concedido um benefício eventual em caráter emergencial, para que aquela vítima ela tenha acesso aos mínimos necessários, né, que ela tenha um lugar com segurança para poder dormir, até que retorne ou não para o território de origem. E, ao mesmo tempo, o papel do SUAS de estar interligado, essa ação intersetorial com as outras políticas sociais, no sentido de que o encaminhamento para outras políticas, né, seja para a saúde, seja para a educação, seja para a geração de emprego e renda, dentre outras políticas. Então, o SUAS, por ser essa política que está em conexão direta com o território, para o provimento dos mínimos necessários e para a proteção social do cidadão, ela tem esse dever de, ofertar esses serviços, os benefícios, programas, projetos, em que o indivíduo ele vai se distanciar da situação de desproteção social e, ao mesmo tempo, abrir portas de proteção. Portas essas que são os direitos fundamentais, né, que a vítima consiga, pela autonomia, pela autoestima, através do protagonismo dela, alcançar, né, lógico, com o auxílio, né, do trabalhador, do psicólogo, do assistente social, dos equipamentos, conseguir construir caminhos para a superação da violação de direito. Então, nesse sentido, eu vejo que o central seria a garantia
da proteção social através dos serviços, dos benefícios, dos programas e dos projetos. E, ao mesmo tempo, do outro lado, apresenta-se os desafios. Desafio esse de um sistema que é novo, né? O SUAS, ele é um sistema novo, né? Ele nasce ali com a PNAS, a Política Nacional de Assistência Social, com a NOB-SUAS, já com os fundamentos lá em 1993 da Lei Orgânica de Assistência. Mas enquanto um sistema mais robusto, em 2024, 2023. Então, estamos fazendo 20 anos, aproximadamente, e com um longo caminho de concretude da política de assistência, muito ligado à filantropia, caridade, ao mesmo tempo clientelismo. Então, são fenômenos que dificultam para a concretização da própria política e, ao mesmo tempo, o aspecto do financiamento. Financiamento esse que seria central para que a gente consiga expandir, para conseguir ofertar os direitos que são necessários e básicos para as vítimas que são resgatadas. Vou encerrar aqui por hora. Eu acho já cheguei no meu tempo. Que na tua fala você traz a grande mensagem que é direito e não é favor, não é assistencialismo, é direito, e o SUAS ele está cada vez mais envolvido para a gente pensar como nessa estrutura a gente garante isso que são direitos, né? Então, obrigada, Antônio. A gente vai fazer uma mega rodada aqui falando da assistência, mas você volta aqui com a gente para o debate final. Obrigada. Eu que agradeço, Grazi. E ainda no âmbito da garantia de direitos, eu acho que a Defensoria Pública da União ela tem assim um papel fundamental, porque ela atua em diversas frentes. Eu sempre brinco isso, porque quando eu estou no exterior explicando como funciona o nosso sistema brasileiro de apoio às vítimas, a gringaiada fica, oh my God, existe um órgão que é uma defensoria pública com advogados pagos pelo Estado, que defende vítima, defende perpetrador e pode entrar na justiça contra o próprio Estado para defender uma pessoa que nem é nacional do seu país. E eu falo com muito orgulho, sim, essa é a Defensoria Pública da União e eles têm um papel central na garantia de direitos de vítimas do tráfico de pessoas. E para falar um pouco desses direitos, eu queria convidar a Ana. Muito boa noite, Ana. Ela que é membro do GT de enfrentamento ao tráfico de pessoas, da DPU, que já esteve aqui com a gente na outra encarnação da websérie, na outra encarnação ela esteve com a gente aqui na primeira semana, já é veterana. Ana, que também participou do grupo de trabalho que elaborou esse 4º Plano Nacional, também foi um prazer, quanto que a gente dialogou, quanto que a gente pensou, quebrou a cabeça e teve ideias, né? Foi muito, muito bacana estar com vocês, espero que a gente tenha tantos momentos juntos de pensar, mas conta aqui um pouco para o pessoal como que a DPU vê esse plano, como que vê esse novo ciclo da política, das metas que foram estabelecidas. Conta aqui um pouquinho para a gente. Boa noite, Graziela. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiro, obrigada pelo convite, né? O 2º episódio, só em 2024 que eu estou participando, e é um tema tão desafiador, né, que a gente realmente não cansa de achar motivos para conversar sobre tráfico de pessoas e agora sobre o 4º Plano. Quando você me chamou, Graziela, para participar desse episódio, né, você foi bem direta, falou assim, olha, a gente vai fazer alguns episódios aí sobre o 4º Plano e a gente quer conversar sobre os desafios da assistência e proteção às vítimas, né? Que meta você destacaria do 4º Plano para atender esse desafio? E aí a gente pensa imediatamente, olha, o 4º Plano tem 5 eixos, né? Sendo que o 4º eixo vai falar da proteção e da assistência, e eu vou recorrer lá, qual meta ali eu vou destacar? Mas eu pensei, cara, não é isso. Eu acho que a gente tem algo mais a falar fora desse eixo que é muito importante. Quando a gente fala, né, só contextualizando um pouco, sobre a legislação brasileira, enfim, como o Brasil está, né, fazendo enfrentamento ao tráfico de pessoas, a gente tem uma legislação
adequada, óbvio que ela precisa de aperfeiçoamento e vai precisar sempre, porque é um crime que está em constante transformação e o Estado tem que acompanhar isso. A gente tem instituições muito comprometidas com o tema, a gente tem excelentes exemplos de boas práticas, né? Esse webinário é um deles, que está há vários anos trazendo à discussão da sociedade o tema tráfico de pessoas. Mas eu acho que o que eu gostaria de destacar hoje é uma meta que está dentro do segundo eixo, que é o eixo coordenação e parcerias. Eu vou ler aqui o que diz essa meta. Na verdade, é uma ação, né? É a ação 2.2. Ela diz assim: ampliar a cooperação e coordenação entre os órgãos envolvidos na prevenção e na repressão do crime de tráfico de pessoas e na assistência às vítimas. Como eu vinha dizendo, a gente tem instituições gigantes. Nós temos órgãos públicos e a coordenação geral do Ministério da Justiça, né, e Segurança Pública tem sido muito efetiva na discussão do tráfico de pessoas, no envolvimento de outras instituições para discutir o tema e para construir, né, esse enfrentamento. Temos instituições públicas como o MPT, o MPF, a Defensoria Pública, estamos várias instituições envolvidas, engajadas, não posso esquecer de falar dos auditores fiscais, né, com esse tema, e também a sociedade civil, que é uma parceira imprescindível da rede. Só que o que eu acho que a gente precisa reforçar, e eu acho que é uma mensagem que a gente já traz do terceiro plano e reforça nesse quarto: a atuação estratégica, a atuação coordenada entre as instituições, e falo de uma maneira geral, não é só o Estado enquanto instituição pública, órgão público, mas também a sociedade civil, que faz um excelente trabalho. Para a vítima, ela precisa ter uma assistência garantida, ela precisa ter a proteção dela efetivada, ela é resgatada da situação de exploração, ela precisa de um abrigamento, ela precisa ter a certeza de que ela está em segurança, a família também, ela tem que ter acesso a saúde, a um atendimento jurídico adequado, ela vai ter acesso a diversos serviços que envolvem também a capacitação profissional, enfim, ela precisa de um atendimento amplo, não só imediato, mas a longo prazo, só que para ela não importa de onde vem essa assistência, né? Ela precisa ser protegida, ela precisa ser abraçada ali, mas de onde vem isso? Na prática, o que a gente vê acontecendo, né? As vítimas vão batendo de porta em porta, elas fazem uma via crucis enorme, elas recebem muitos nãos, elas têm que repetir a própria história diversas vezes e acabam sendo revitimizadas. É isso que a gente quer? É isso que é um enfrentamento adequado ao tráfico de pessoas? Não. Felizmente, a gente tem algumas regiões, alguns estados em que esse atendimento à vítima já está mais especializado e a gente consegue fazer um acompanhamento melhor. Mas eu acho que ainda falta muito. As instituições precisam dialogar, os sistemas precisam ser aprimorados, as informações de cada instituição têm que ser compartilhadas para que a gente entenda onde está essa vítima, por quais serviços, por quais instituições ela passou, e como vai ser esse acompanhamento, porque esse acompanhamento está longe de ser um acompanhamento que vai terminar em 1 mês ou em 6 meses, né? A gente tem vítimas com traumas muito profundos e que para elas é muito difícil reconstruir a própria história. Por isso, ela precisa de um acompanhamento contínuo e a longo prazo. Então, eu acredito que um dos nossos desafios, né, com esse quarto plano, é conseguir efetivar essa ação 2.2, né? A gente precisa que haja uma atuação estratégica das instituições, em que realmente as instituições consigam conversar e atuar em conjunto, desde a denúncia, desde a ação fiscalizatória, do resgate e também no pós-resgate, para que essa vítima não se perca e para que ela possa reconstruir a própria história de uma maneira efetiva e tendo o Estado, tendo
a garantia também de todos da rede, né, de que isso vai acontecer e que ela vai conseguir seguir em frente. Eu acho que eram essas as ponderações que eu gostaria de trazer hoje. Eu não sei como é que está o nosso tempo. Não, está cravado. Cravou, está nas Olimpíadas, né? Cravou o tempo certinho e ganhou a medalha. Eu acho que é isso. A gente vem amadurecendo, né, nesse entendimento, nesse trabalho. Eu acho que a gente está muito sedimentado nisso, que esse trabalho ele tem que ser em rede, né, que ele tem que ser institucionalizado cada vez mais, né? Eu acho que a DPU ela está aí para apoiar essas vítimas, lembrando que a DPU ela apoia as vítimas tanto no Brasil quanto no exterior, né? É o principal órgão que a gente tem junto com a MRE de apoio às vítimas no exterior. Então, Ana, muito obrigada aqui pelas tuas colocações, e fica aqui com a gente que a gente volta para mais uma rodada. E falando da assistência, a gente tem o modelo ideal, que é o modelo que o Antônio trouxe, que é o modelo dentro do SUAS, com os órgãos do SUAS capacitados, habilitados para atender o tema do tráfico de pessoas nas suas especificidades, mas a gente tem o possível, e o possível é o que a gente tem feito em parceria com o Ministério Público do Trabalho e a sociedade civil. E eu acho que o melhor exemplo que a gente tem no Brasil hoje de atendimento de pós-resgates de vítimas de tráfico de pessoas, com certeza, é o projeto Ação Integrada. E então eu trago aqui a doutora Guadalupe, do Ministério Público do Trabalho, que atua no estado do Rio de Janeiro. Muito boa noite, doutora, que é a grande idealizadora do Ação Integrada do Rio de Janeiro, que ele já é um projeto que ele veio do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? E ele veio, mas o Rio de Janeiro implementou essa metodologia, entendendo as especificidades, e tem sido um super sucesso. Esse pós-resgate, que é com quem a gente pode contar, e o Rio de Janeiro hoje ele tem atuado não só para apoiar as vítimas do Rio de Janeiro, né? Acaba que, por estar mais estruturado a Ação Integrada do Rio de Janeiro, também dá uma força no Brasil todo quando precisa. Então, conta para a gente um pouco desses desafios, que é quem está com a mão na massa atendendo vítima de tráfico de pessoas hoje no Brasil. Boa noite, Grazi. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É com muita alegria que participo desse momento histórico, né, do enfrentamento do tráfico de pessoas. Um novo ciclo na política pública, que ora se inicia, e tem uma vigência de 4 anos. Então, até 2028, nós temos muito trabalho para desenvolver. E, em verdade, o grande desafio é transformar o que está no plano do dever ser para o plano do ser, ou seja, o plano da realidade dos fatos, o plano da concretização, né? Oxalá até o final da vigência do plano, em 2028, tenhamos todas as ações previstas no quarto, né, neste quarto plano, efetivamente implementadas. E se me pedissem para definir num único verbo, o quarto plano o quarto plano aqui discutido seria o verbo capacitar. Na minha percepção, capacitar é o mote do novo plano. E mais, capacitar de forma periódica, porque os personagens mudam constantemente. Há mudança de pessoas que atuam na linha de frente. É um trabalho contínuo e de formiguinha mesmo. São poucas as pessoas que estão há tanto tempo à frente dessa luta, como a Grazi, como eu, que estou também há 23 anos diante dessas questões que tanto nos incomodam. Mas nos demais órgãos a gente vê mudanças constantes dos servidores, dos representantes. Então, essa capacitação constante é necessária. E falando em capacitação, eu parabenizo a Asbrad, na pessoa da Grazi, e o MPT, né, em nome das gerentes nacionais do projeto Liberdade no Ar,
as procuradoras do trabalho, Andréa Goldin e Cristiane Balqueiro, que estão à frente do trabalho de fomentar e de capacitar aqui, né, nesta live e na websérie que aconteceu no mês de julho. Mas antes de destacar alguns pontos do plano, eu preciso fazer um registro de agradecimento. Certa vez eu vi, hoje eu estou muito nostálgica, certa vez eu vi na adolescência e fiquei muito impactada com uma frase do Isaac Newton. Vou tentar me lembrar. Depois vocês procurem se vocês tiverem interesse, mas assim, parece que é assim, se pude enxergar mais longe, é porque foi por me erguer sobre ombros de gigantes. Então, se hoje nós temos aqui um projeto Ação Integrada, que eu digo aqui no Rio de Janeiro, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, e que, como disse a Grazi, é considerado uma boa prática, é porque eu sofri fortes influências de vários e várias gigantes que passaram pela minha vida durante esses 23 anos. E uma delas é a Graziella, que está aqui conosco, né? Então, a Grazi, enquanto esteve à frente da Coetrai, no Rio de Janeiro, ela não mediu esforços para mostrar aos que compunham a Coetrai na época os caminhos para esse acolhimento, para esse trabalho de pós-resgate, né? E o que eu aprendi também é que o enfrentamento do tráfico de pessoas exige essa atuação de natureza multidisciplinar. Então, assim, desde 2020, várias pessoas passaram. Eu sei que é ruim falar nomes, mas tivemos o Ebenezer, a Ludmila, a Júlia, que ontem falou, a Tayana Yasmin, a Débora. Então, toda a minha gratidão por essas pessoas que me mostraram os caminhos. Ninguém vence ou desenvolve um projeto sozinho. Então, e efetivamente, o projeto Ação Integrada hoje é um modelo de boa prática justamente em razão desse trabalho em conjunto. Porque, como todos vocês sabem, o curso de Direito, que é o que eu fiz, né, ele é predominantemente dogmático. E para o enfrentamento desse fenômeno, que cada vez utiliza ferramentas mais novas para sua materialização, ele é preciso unir forças e conhecimentos de outras áreas da ciência, né? Da ciência social, como o serviço social, a sociologia, a economia, a psicologia, a saúde e até a segurança pública. Então, o direito sozinho, ele não consegue resolver esse problema. Então, por isso, precisamos dessa atuação conjunta em movimento de cooperação. E essa cooperação, como já foi falado pela defensora pública, o plano trouxe com muita propriedade, né? Mas, para que a gente possa trabalhar de forma cooperada, é preciso que as demais entidades estejam capacitadas. É preciso que as demais entidades saibam o que é tráfico de pessoas, o que é o trabalho escravo, quais são os elementos caracterizadores, quais são os indícios que podem despertar o radar. Acho que estou diante de um caso de tráfico para o trabalho escravo, ou para a exploração sexual. Então, assim, o quarto plano, a equipe que elaborou o quarto plano, ela foi muito feliz no mapeamento do diagnóstico dos gargalos existentes na política de enfrentamento. E foi feliz também, no meu entender, nas propostas para soluções desses problemas, né? Eu não participei da construção do plano, mas eu tive acesso a ele ontem. E, assim, as realidades nacionais, elas não foram maquiadas no plano. Elas foram expostas com a previsão de soluções que não foram copiadas dos outros países. Foram elaboradas sob medida para a nossa realidade.
fruto realmente da análise, né, dos planos anteriores, dos resultados, das experiências e das boas práticas existentes. Então, e o melhor de tudo, na minha opinião, novamente, é que todas as ações são plenamente possíveis de serem executadas. Basta, né? Aí vem o senão, né? Basta os envolvidos quererem. Então, é de conhecimento de todos, como eu já falei, que o tráfico de pessoas se manifesta no Brasil predominantemente na forma da exploração do trabalho em condição análoga de escravo e exploração sexual de mulheres e de crianças. Então, reconheço que nesses 20 anos, né, caminhamos muito bem no desenvolvimento dos eixos da prevenção, quando a gente prevê campanhas informativas, e também no eixo da repressão, as forças-tarefas, inspeções, ajuizamento de ações civis públicas e resultados, condenações. Mas, para quem está na ponta, ou seja, no chão de fábrica, como eu, sabe que o grande problema sempre foi o pós-resgate. E é o que o Antônio bem falou. Esse é o movimento pós-resgate, é um momento mais desafiador, porque o trabalhador traficado, ele no momento que a gente resgata, a gente não sabe o que vai fazer com a vítima. Onde vai colocá-la no primeiro momento? Se eles estão ameaçados pelos aliciadores, o que a gente pode fazer para proteger melhor? Como retornar esse trabalhador para a cidade de origem ou país de origem? Precisa comprar material de higiene básica? Ele precisa de roupa e calçado para ficar até a solução da questão? Consulta médica dentária, ele está doente? E aí vem o que o Antônio bem falou. Onde está? Quem vai financiar isso? Onde está o recurso? E aí é que surgiu o projeto Ação Integrada Resgatando Cidadania a partir de uma atuação conjunta com a Caritas, a Arquidiocesana do Rio de Janeiro. Então, os recursos vêm justamente das nossas ações civis públicas, ou seja, do resultado das ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho perante o Judiciário Trabalhista. Bom, e como eu já havia falado, a solução realmente está na capacitação para que essas pessoas, uma vez prontas para diagnosticar uma situação de trabalho escravo, de exploração, de tráfico de pessoas, ela vai acionar o fluxo de atendimento. Então, o próprio MPT, imbuído desse propósito de desobstruir esse gargalo, vem desenvolvendo desde o ano de 2020 o projeto estratégico Capacitação da Rede de Atendimento. Em que consiste esse projeto estratégico? Ontem a Júlia tratou um pouco dele. O que a gente resolveu ir no âmbito da CONAET, da nossa Coordenadoria Nacional, como solução? Nos aproximar dos municípios, das redes de atendimento, CRAS, CREAS, SERESTES, demais órgãos de saúde, conselhos tutelares, guardas municipais, para preparar essas pessoas que estão representando esses órgãos, que estão na rua, estão no atendimento da ponta, como que as vítimas se comportam, quais são os elementos caracterizadores do tráfico de pessoas, do trabalho escravo e assim por diante. Então, eu sei que já passei do meu tempo. O grande desafio, repito aqui, previsto no eixo da assistência, é o fortalecimento das ações emergenciais de proteção à vítima, fortalecimento dos equipamentos de assistência, porque, infelizmente, eles não estão preparados para atender essas vítimas. Até há vagas nos abrigos públicos para acolher esses trabalhadores, mas há necessidade de maiores investimentos na estrutura física e de atendimento desses abrigos. Recentemente, tivemos uns trabalhadores
resgatados e que foram traficados, vieram de outro país, e que foram alojados num abrigo público aqui do Rio de Janeiro, e eles não quiseram permanecer no abrigo porque ficaram com medo de serem subtraídos, de sofrerem alguma agressão física por parte dos acolhidos. Então, assim, há públicos diversos e que precisam ser atendidos nos acolhimentos, nos abrigos públicos. E a situação do trabalhador traficado precisa de uma atenção especial. E até o momento a gente não tem isso. Então, assim, uma grande expectativa é que no final de 2028, ao término do plano, a gente consiga, né? Não, mas peraí, ainda tem mais um pouquinho. Quando a gente também resgata que é preciso atender às necessidades básicas, o projeto Ação Integrada oferece, na ausência de abrigo, hospedagem, assistência financeira para alimentação, compra de material básico, né, de higiene, paga profissionais. Nós temos um atendimento social das vítimas, temos uma coisa que agora que o plano previu, que é interessante, uma educadora social. Então, o plano agora vai ter uma educadora social para levar os resgatados às atividades culturais, aos eventos, e também auxílio, uma assistência médica, hospitalar, enfim. Bom, o plano também prevê uma ação muito importante, que é apoiar os serviços de proteção às vítimas ameaçadas de morte. A gente sabe que é difícil conseguir vaga nesses projetos, Provida. Então, assim, é difícil. Então, que amplie, né? O que a gente espera é que sejam ampliados. Também tem a previsão de criação de fóruns de discussão e levando, tá lá um plano, as vítimas. E realmente, quando a gente leva para um evento uma vítima que fala pelas situações atravessadas pelas quais foi vítima, né? Passou, eu sinto que as pessoas se sensibilizam muito mais, e o plano traz isso. Diz também, e que eu achei fantástico, e que vai nos ajudar muito, seja no eixo da prevenção, seja na repressão, a capacitação dos operadores dos canais de denúncia. Isso é de fundamental importância. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já capacitou o pessoal do Disque Denúncia, mas é preciso ir além. Tá? Com relação aos trabalhadores, é o último, tá? Os trabalhadores que são aliciados para os brasileiros trabalhar fora do Brasil, é muito importante o trabalho da rede de apoio nos outros países. Nós, recentemente, tivemos um problema com os trabalhadores que foram aliciados para irem para o Camboja. E aí ficamos, eu e Júlia Cronenberger, nos dias 30 e 31 de dezembro, trabalhando para acolher esses trabalhadores e provê-los de alimentação, enfim. Então, é preciso também, e o plano prevê, a elaboração de um protocolo para atendimento de brasileiros e brasileiras vítimas de tráfico de pessoas no exterior. E agora um pedido meu, na qualidade de Ministério Público do Trabalho, inclua a participação do MPT. Desculpa, eu passei do tempo, mas são muitos desafios, e se a gente conseguir um cadinho, né, como diz os mineiros, eu já vou ficar muito feliz. Obrigada. Isso, a gente tem que pontuar os desafios, e muito bem pontuado, e vindo de quem está com a mão na massa, realmente trabalhando para o atendimento, quem está lá na linha de frente dessa história toda. Então, muito obrigada, doutora Guadalupe. A gente volta ainda para mais uma rodada, e eu queria já chamar a Carla, que é do CAMI. Boa noite, Carla. Será que ela teve problema, Carla? Tô aqui. Boa noite. Muito boa noite, Carla. É um prazer ter você aqui conosco, falando em nome da sociedade civil. A Carla, que é coordenadora do Ação Integrada, que vem um modelo também do Rio de Janeiro, que agora São Paulo implementa
esse modelo aqui no estado de São Paulo, e a ONG executora é o CAMI, com a Carla como coordenadora, a gente que trabalha muito em parceria e troca muita figurinha nessas dificuldades do pós-resgate das vítimas. Eu queria que você falasse um pouco, até na perspectiva da sociedade civil, que tem um papel muito importante nesse acolhimento que a gente faz com humanidade, com carinho, com amor e com compreensão. Conta um pouco para a gente como você vê assim, os desafios para esse novo ciclo do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Bom, primeiro, boa noite a todos. É uma honra participar dessa web e principalmente de um assunto tão importante e tão caro para a nossa sociedade, né, Grazi? Eu também já estou nesse quarto plano, participei da construção de todos, e sempre é um desafio, né? Eu estou agora, nesse momento, coordenando o Ação Integrada São Paulo, o qual coordena a coordenadora do Ação Integrada pelo MPT, a doutora Aline Pedrosa Oshi e a doutora Andréa Tertuliano. E falando do nosso trabalho, o Ação Integrada São Paulo, ele vem, né, a partir de um caso específico também, que foi atendido pelo Rio de Janeiro, pela Caritas, pela doutora Guadalupe, e depois passa a ser São Paulo a assumir esse caso, e a partir desse momento nós fomos chamados no MPT, porque a gente já fazia um trabalho, né, atendendo as vítimas do trabalho escravo, através de um projeto da ONU, né, e aí a doutora ficou sabendo, nos chamou pela experiência, e a gente acabou fazendo a parceria no ano de 2022, e a partir de lá já são 157 vítimas atendidas pelo Ação Integrada São Paulo. E é muito interessante falar de um plano no momento em que nós temos todos os desafios, aí a gente fala como sociedade civil, né? Já escutei o MDS, já estou escutando autoridades, e de repente a gente passa pelo dia a dia, né? E o que é ficar com as vítimas. Quando a gente fala das vítimas, dos sobreviventes, de pessoas que foram traficadas para o trabalho escravo, seja ela brasileira ou seja ela imigrante, nós temos aí vários desafios. Eu acho que o primeiro desafio, que é muito importante falar, é que o Brasil é gigantesco, né? A gente tem os SUAS, e com tudo isso que a gente está trazendo aqui, mas ninguém fala por exemplo, uma coisa é você falar de São Paulo, né? Que São Paulo a gente tem uma rede mais consolidada, a gente consegue ter uma mobilidade, mas, por exemplo, o Ação Integrada São Paulo, ele não atende só São Paulo, às vezes também a gente é pedido para outros estados ou cidades vizinhas, mas o que a gente percebe? Às vezes a gente resgata, por exemplo, a gente resgatou há pouco tempo pessoas da Bahia, e aí a gente tem que acionar a Bahia. Quem que a gente vai acionar? Os CRAS, os CREAS, e aí a gente vai enquadrar na proteção, não é na proteção básica, mas a gente vai para média ou para alta complexidade, dependendo do caso. E aí, alguns casos, que nem o caso que a gente já atendeu, foi para alta complexidade, a gente teve que acionar saúde, a gente teve que acionar conselho tutelar, porque tinha menor. Então, e acompanhar esse caso, o pós-resgate, ele não termina quando o resgate acaba. Ali ele apenas está começando. Quando nós temos uma vítima ou várias vítimas, eu preciso entender que essa vítima ela passa por várias situações e ela vai precisar da questão da saúde, ela vai precisar de um psicólogo, ela vai precisar de assistente social, ela vai precisar de voltar ao trabalho, ela vai precisar de um curso. Então, a gente tem o que a gente chama de PIA, que é um planejamento individual de cada pessoa, e entender o que essa pessoa realmente precisa. Então, não é fácil, é um desafio diário. E aí, quando a gente fala de alta complexidade, também
eu estar aqui em São Paulo, uma cidade que não tem, muitas vezes, nem um posto de saúde. Mas eu preciso que essa pessoa seja atendida por um psiquiatra lá. Então, a complexidade de quando a gente está falando de pessoas resgatadas, ela vai muito além. Então, esse plano, quando me chama muita atenção, a partir do 4.1, toda a parte da assistência, porque me calentou um pouco o coração, vou te falar, porque vem a assistência junto, né? E ampliar, eu acho que o desafio que me chamou a atenção é ampliar o serviço de atendimento e acolhimento para as vítimas de tráfico de pessoas e, consequentemente, do trabalho escravo. Por quê? Eu não posso colocar uma vítima do tráfico de pessoas e trabalho escravo no mesmo abrigo que as pessoas que não foram vítimas. Por quê? É isso, acabaram de falar aqui, a doutora Guadalupe acabou de falar, as pessoas vão sair do abrigo, elas vão fugir, elas têm medo, já aconteceu isso com a gente também, eu não vou ficar aqui, eu tenho medo, porque os abrigos não estão capacitados para atender, até mesmo, eu estou falando a questão física mesmo, sabe? Não tem um lugar apropriado, as pessoas às vezes não entendem. Infelizmente, ainda precisa-se os profissionais passar por capacitação para entender a situação. Nós não estamos falando de moradores em situação de rua, nós estamos falando de pessoas vítimas, que foram vítimas do trabalho escravo, foram vítimas, e aí a gente tem uma série de situações que vai envolver essas pessoas. Familiar, a questão social, da onde ele está saindo, toda a sociedade dali envolvida na vida dele, né? Então, a gente precisa muito falar sobre isso, trabalhar esses temas. Eu tenho casos de já passaram 7 anos e a pessoa recém está fazendo tratamento psiquiátrico, atendeu, consegue agora falar sobre o que aconteceu. Então, não é um processo que termina daqui uma semana, 15 dias. São processos que demoram, né? Então, quando eu falo de abrigos especializados, de profissionais especializados, e cada vítima tem o seu tempo. Eu não posso pensar que vai ser todos iguais, porque não vão ser. E aí a gente tem um desafio maior, que é a questão financeira. Se o SUAS hoje, do jeito que está, já não consegue atender, por exemplo, aqui em São Paulo, os abrigos não conseguem atender a população, você imagina para atender as vítimas. Então, eu preciso de ter lugar especializado, eu preciso de ter lugares muito especializados. Não dá para você falar assim, não, mas atende aqui. Não dá, né? Eu preciso de investimento, eu preciso também trabalhar na prevenção. Trabalhar na prevenção é trabalhar aonde essa pessoa está. Por exemplo, a gente está fazendo campanha, né? Que nem a Grazi falou assim, já ninguém aguenta mais falar sobre o tráfico de pessoas, a gente fez várias campanhas. Eu não vi nenhuma em rede nacional. Então, essa responsabilidade não pode ser só da sociedade civil. A sociedade civil não tem condições financeiras para bancar nem os materiais. Então, não adianta falar só jogar isso para a sociedade civil. O plano ele tem que funcionar também financeiramente, né? Então, eu acho que todo isso eu destaco. A questão do SUAS, que ele tem que ter realmente capacitação, mas também na prevenção, e também tem que ter a questão do financiamento para exercer todas essas funções, porque não dá para trabalhar sem o financiamento, seja no serviço público ou seja na sociedade civil, que não recebe esse apoio. Então, eu acho que essas são as questões que eu gostaria de levantar e falar que a ação integrada, ele atende nas suas... realmente, o ser humano na sua dignidade e devolve, porque uma coisa é você falar de jovens e a outra coisa é você falar de pessoas idosas que saíram do trabalho escravo e que hoje está com 70, quase 80 anos e que não tem condições de voltar para o mercado de trabalho, né? Então, a gente está falando de várias situações e de pessoas doentes que também saíram. Então, falar sobre esse tema é ter vários assuntos. E que daí dá outra live.
Obrigada, Carla. Eu acho que você pontua e toca na ferida que ela tem que ser dita mesmo, né? Que é o financiamento. O plano ele traz diretrizes, mas ele não traz linhas orçamentárias, e isso é a grande lacuna do plano. A gente não e a gente tem que buscar isso, e o que a gente sempre fala, né? O apoio para a gente da sociedade civil. Porque a gente também vê muitas organizações internacionais trazendo seu modus operandi, sua forma de compreensão do tema, que é internacional e que muitas vezes não tem a forma como a gente vê de centralidade na vítima, de proteção integral ao migrante. Isso é coisa do Brasil. Outros países não têm, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses projetos internacionais que chegam sem o envolvimento da sociedade civil brasileira. Ontem, na segunda-feira, eu falei bastante isso, porque é a gente que está aqui no território. É a gente que pega a rebaba, é a gente que pega, entra governo, sai governo, direita, esquerda, em cima e embaixo, puxa e vai. Quem continua é a sociedade civil. E a gente não tem uma cultura nesse país de proteção para a sociedade civil, né? Então, a gente sabe o piano que a gente carrega, vocês sabem o quanto que a Asbrad é parceira, o quanto a gente admira o trabalho de vocês, e seguimos juntos nessa toada. E a gente já está encerrando aqui. Eu queria trazer os 3 participantes, nossos dialogadores, que a gente faz um diálogo legal. E, para encerrar, eu queria jogar para vocês uma pergunta, a mesma pergunta que eu fiz ontem, e que ela foi bonita, mas ela não é para ser uma pergunta que ela pode ser respondida de forma racional. Eu quero uma pergunta que ela venha do coração. Eu quero que vocês pensem assim: a gente está entrando aqui num novo ciclo. A gente vai ter 4 anos pela frente para implementar as ações dessa diretriz do governo, com esse tanto de desafio que a gente tem pela frente e com os desafios que eu sempre digo isso: enquanto a gente está aqui hoje, dia 1º de agosto de 2024, às 8 horas da noite, debatendo o tráfico de pessoas, com certeza outras formas de exploração estão sendo criadas que a gente nunca nem ouviu falar, e a gente vai ter que dar resposta institucional, porque o ser humano ele é criativo na hora de explorar o outro. Então, assim, eu queria que vocês puxassem do coração de vocês, daqui a 4 anos, quando a gente olhar para trás, qual é o desejo de vocês, o sonho de vocês que a gente tivesse alcançado? Então, começo com o Antônio. Obrigado, Grazi. Agradecer as falas anteriores. Enfim, o diagnóstico e o meu entendimento é muito próximo e, sinceramente, eu acho que daqui a 4 anos o meu sonho é o fortalecimento do SUAS. Meu sonho é esse. E a gente trabalha para isso ao mesmo tempo, em que o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, ele seja incorporado, institucionalizado, mais, né, no SUAS. Ao mesmo tempo, os trabalhadores eles são e continuem sendo formados de forma continuada, não apenas em informações auto-instruídas, mas, enfim, com uma presença de um mediador, de uma formação continuada mais robusta, em que o trabalhador e a vítima que já era atendida, ela seja reconhecida como uma vítima de tráfico e de trabalho escravo, em que o marcador no cadastro único, no relatório mensal de atendimento, seja e demonstre isso, né? E, além disso, o acompanhamento especializado e, ao mesmo tempo, o cofinanciamento. Né? Política pública sem financiamento é difícil, e, ao mesmo tempo, levando em consideração de que em 2022 houve 38% de cofinanciamento para os serviços socioassistenciais do pactuado com os entes. Né? Ano passado fechamos em quase 100%. Enfim, o sonho é que garanta o planejamento e a previsibilidade para os gestores municipais, sobretudo, e, ao mesmo tempo, já pensando numa possibilidade de aumentar o cofinanciamento, né, repactuar o cofinanciamento para que a gente consiga expandir.
como disseram anteriormente, é importante que os municípios tenham oferta da média, tenham o CREAS, em que os serviços da alta complexidade das instituições, do serviço institucional de acolhimento, tenha robustez para que seja adequado à proteção e o acolhimento das vítimas. Esse é meu sonho. E, ao mesmo tempo, a proteção social básica fortalecida para que a gente consiga atuar no território e prevenir, para que não tenha incidência da violação de direito. Esse é meu sonho. Obrigado, Oxalá. Grazi. Que seu sonho seja realizado e a gente compactua Axé. com ele. Ana, qual o seu sonho para quando a gente olhar daqui a 4 anos e ver esse ciclo da política, o que você gostaria que realmente tivesse sido implementado no Brasil? E tá mudo. Abriu. O nosso quarto plano é desafiador, né? Ao mesmo tempo que ele é muito bonito, ele abrange eixos muito importantes e é difícil de identificar, né? Um sonho, um ponto. Mas algumas questões, para mim, são básicas e fundamentais que a gente trabalha e eu gostaria que, no final desses 4 anos, a gente conseguisse, primeiro, identificar o que é o tráfico de pessoas, né? Quando a sociedade souber o que é o tráfico de pessoas, um agente público, um policial, uma pessoa que trabalha na saúde, um assistente social, conseguir identificar uma situação de tráfico de pessoas e souber encaminhar adequadamente aquela situação, eu acho que a gente caminhou muito. Para além da identificação que passa pelo, né, a capacitação que tão brilhantemente a doutora Guadalupe trouxe, para além disso, eu acho que é fundamental que a gente trabalhe também nos fluxos interinstitucionais, para que a rede consiga trabalhar de mãos dadas e que a gente consiga fazer uma parceria efetiva, né? Quando a gente fala que por um lado, a gente quer que as vítimas sejam protagonistas, né? Que elas realmente possam ter acesso à informação, à condução de todo esse processo pós-resgate. Por outro lado, a gente diz que não há protagonismo de instituição alguma no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, nós precisamos conversar e trabalhar de forma coordenada e para que esse trabalho seja efetivo. E, por fim, eu gostaria que, no final desses 4 anos, a gente tivesse alguns temas que continuam muito invisibilizados ainda, que eles fossem melhor trabalhados, que é o caso da exploração sexual, da adoção ilegal, de tráfico de órgãos. Eu acho que a gente tem avançado bem quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão, mas tem outras formas de exploração que continuam muito invisibilizadas e que a gente precisa começar a trabalhar, juntar todas as pontas e começar do zero e fazer com que, ao longo desse processo de 4 anos, a gente consiga trabalhar minimamente bem todas as formas de exploração. Que assim seja. Guadalupe, rapidinho. Pois é. Qual é a pessoa que prolixa. Qual o seu sonho? Assim, sendo bem utópico. Então, assim, sendo bem utópica e até um pouco infantil, que a gente sabe que isso não vai acontecer, mas esperança é a última que morre, que todas as ações previstas no quarto plano se concretizem com sucesso. Mas, tratando especificamente do nosso tema, o atendimento pós-resgate, o meu desejo é que todos os colegas que atuam na linha de frente do eixo da repressão tenham a certeza e a segurança no momento do resgate que as suas vítimas vão ter um atendimento digno e integral pós-resgate. Esse é o nosso grande tormento e eu espero que a gente, no chão de fábrica, nunca mais passe por esse sufoco, em todos os estados da federação. Porque São Paulo e Rio parece que está meio resolvido já, né? Mas queremos em todos os estados da federação. Mais ou menos. Carla, e aí, qual é o teu sonho para esses próximos 4 anos? Meu sonho seria que os direitos fundamentais de todas as pessoas fossem realmente respeitados e que nós não precisássemos fazer nenhuma websérie falando sobre tráfico de pessoas, porque não poderia existir, né?
Então, acho que o sonho seria que realmente esse plano trouxesse a consciência da sociedade brasileira, mas principalmente das pessoas envolvidas nesse processo, ou seja, todos nós, seres aqui dessa terra, somos envolvidos com esse tema. Então, eu acho que não adianta a gente estar só falando para nós mesmos que trabalhamos com o tema. Então, é importante que não fale só no plano quando ele está sendo lançado, como aconteceu com os outros. Porque quando eu pergunto à população aqui, como a gente fala aqui, a base, ninguém sabe que existe um plano. Então, que esse plano saia do papel. Esse é meu sonho. Que daqui, quando terminar o plano, a gente fala, realmente saiu do papel e eu vejo propaganda na televisão e se fala em todos os lugares e a gente não precisa ter esse monte de processos ou que a gente tenha esse tanto de trabalho. Então, meu sonho é que seja realmente erradicado. E como disse o poeta, que eu não sei qual eu joguei agora no Google e falou que é o Raul Seixas. O que se sonha junto, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha junto é realidade. Muito obrigada, vocês 4, por estar junto nessa trincheira com a gente. Que bom que vocês existem. E porque nós estamos juntos, eu acho que talvez não seja tanto utopia e que a gente consiga alguma realidade nessa nossa luta. Então, muito obrigada, seguimos juntos. E amanhã, gente, ainda tem websérie, todo mundo aqui sextando, mas junto com a gente na websérie, amanhã falando sobre repressão, repressão do crime, repressão da justiça, não, repressão do crime. Muito boa noite, seguimos juntos, maratona com a gente. Amanhã, o último episódio, que a gente já está em agosto. Muito boa noite. O que era luz virou escravidão. Pare, olhe, escute, não embarque nessa ilusão. O tráfico de pessoas destrói sonhos e famílias, explora adultos e crianças sem consideração. Sem consideração, faz da força da vida apenas um negócio lucrativo e desrespeita toda a nação. Toda a nação. Sonhos roubados e vendidos em negócios criminosos. Quando o ser humano é explorado, não podemos ser silenciosos. Os olhos de quem sonha, o que era luz virou escravidão. Pare, olhe, escute. Ani apija de coré. Não exploração, não exploração. Trabalhadores têm direitos, não é exploração. No que restou dos sonhos, justiça vamos buscar, para que a luz volte aos olhos de quem vai recomeçar. Ani penemanda. Denuncie o tráfico de pessoas.